Olá, este é o Sindicato em Ação, um programa do Sindifisco RS. Estamos aqui semanalmente para debater a economia, a política, os rumos do Estado e do país. E nessa semana, para nossa alegria, nós temos uma pessoa muito especial. Uma pessoa que tem carisma, respeito da academia, respeito dos colegas jornalistas como eu, né? E uma pessoa, acima de tudo, muito bem preparada. A professora Célia Pinto está aqui conosco hoje e ela vai conversar sobre os rumos do Estado do país. Não pode escapar desse tema às vésperas das eleições, né? Mas deixa eu ler um pouquinho aqui do currículo da professora antes. A professora Célia Pinto é professora emérita da URGS. Ela tem formação no exterior e no Brasil, tem um currículo muito extenso, formação em História, formação em Ciência Política, onde ela é mestre pela URGS e também pela Universidade da Inglaterra. Como vai, professora? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Professora, a primeira pergunta que eu lhe faço é uma provocação. Que país é esse, professora, que nós estamos vendo tanta confusão, tanta ameaça à democracia? A senhora que é professora de história e conhece muito o que já aconteceu, já vivemos algo assim ou isso tudo é muito novo? Obrigado pelo convite, boa tarde a todas e todos. A pergunta é difícil, mas eu vou tentar simplificá-la para a gente começar a conversa. Eu acho que o país que nós estamos vivendo neste momento é o país que o atual presidente da República anunciou em um jantar no início da o seu governo, um jantar nos Estados Unidos com empresários conservadores, em que ele disse textualmente: nós não viemos para construir nada, nós viemos para destruir. Acho que isso é uma síntese muito feliz do presidente do que ele ia fazer. Ele fez uma síntese muito boa do que ele ia fazer nos próximos anos de governo. E nós estamos num país que está destruído. Ele está destruído em termos econômicos, ele está destruído em termos culturais, em termos da saúde pública, em termos das universidades, da educação, da moral, dos respeito a todas aos direitos das mulheres, das populações LGBTQIA+, das populações originárias indígenas, ou seja, nós estamos frente a um Congresso Nacional que está completamente envolvido nesta melange, nessa confusão que se tornou esse país, com vendido para o governo, ao mesmo tempo que o governo está refém desse Congresso. Então, nós estamos no pior dos mundos. Pior dos mundos esse anunciado. Foi anunciado, nós vamos destruir. Nós temos atualmente uma relação com o mundo em geral péssima, nossas relações exteriores são péssimas, nós somos considerados párias. Aliás, o primeiro ministro das Relações Exteriores dizia que queria que o país fosse, nós fôssemos párias. Então, eu acho que o governo de Jair Bolsonaro ele fez exatamente aquilo que ele dizia que ia fazer, destruir o país. O país está destruído. Eu acho que vai levar muito tempo para uma reconstrução. A senhora acredita que esse momento que o país vive e esse anúncio, que eu também friso sempre esse anúncio nas minhas conversas, lembro de Lacan, né? As palavras dizem o que a gente vai fazer e aquilo que a gente pensa, né? Então, cuidado com as palavras, ouça as palavras, né? E eu também ouvi, sublinhei isso que a senhora sublinhou. Essa destruição do sistema, isto é uma mágoa dos iletrados, daqueles que não quiseram ou não puderam progredir, e está acontecendo em todo mundo, ou isso é muito próprio do brasileiro que nunca conseguiu sair dessa situação? Olha, eu acho que, na verdade, a questão. Eu acho que há duas ideias a ser pensadas aí. Óbvio que no mundo há uma tendência ao surgimento
de posturas de direita e extrema-direita. Ou seja, nós não estamos sozinhos nessa situação. Mas eu acredito que no Brasil nós temos condições muito específicas, na América Latina nós temos condições muito específicas, porque a direita do mundo, a direita que está aparecendo na Europa, por exemplo, ela tem características próprias que na América Latina não tem. Nós, na América Latina, ao contrário da Europa, ou do norte global, nós tivemos um período daquilo que se poderia chamar, ou que se chamou de onda rosa. Então, houve um momento de muita esperança no Brasil e em alguns outros países da América Latina, que esta condição de colonizado, de pobreza, de miséria, de imensa desigualdade social, teria algumas possibilidades de ser amenizadas, pelo menos. E eu acho que isto provoca, por parte das elites brasileiras, somadas às classes médias brasileiras, que são uma das classes médias mais privilegiadas do mundo, um pânico. Ou seja, eu acabo de escrever um texto em que eu digo que o governo Bolsonaro não é o início de tudo. O governo Bolsonaro é consequência da destruição do sistema político brasileiro. E essa destruição começa em 2014, quando Aécio Neves não aceita o resultado das eleições. E vem de 2014 com o golpe sobre a Dilma, com a prisão do Lula, com o lavajatismo, ou seja, é um pacote que pretende destruir a centro-esquerda brasileira, não é nem esquerda, a centro-esquerda brasileira representada pelo PT. Ou seja, se mexeu um pouquinho as placas tectônicas da desigualdade no Brasil, e isso assustou muito as classes médias e grande parte das elites, apesar de elas ganham muito dinheiro durante os governos petistas. Então, me parece que há uma destruição, há um erro de cálculo assustador por parte do PSDB, que pensava que, afastando o PT antes de 2018, as portas do Palácio do Planalto estariam abertas para o partido, se enganou, ele foi engolido junto com com a crise, ele ficou com menos de 5% dos votos e deu chance a essa extrema-direita. E aí, sim, o antissistema, a ideia do desalento, a ideia da vingança da cultura, a vingança da educação, a vingança de tudo que estava se construindo nesse Brasil. Então, eu acho que o Bolsonaro, o governo, a vitória do Bolsonaro é a consequência da destruição de um pacto democrático que tinha sido construído em 1988 com a Constituição. Aí, o que nós estamos vivendo, até estou escrevendo um texto que eu pretendo publicar esse fim de semana, o que nós estamos vivendo neste momento é o golpe capítulo 2. O capítulo 1 foi dado antes do governo Bolsonaro. O golpe, capítulo 2, está sendo dado agora. O 3, vamos ver se vai acontecer ou não. Sim, o terceiro seria a suspensão das eleições com um estado de algo parecido com estado de sítio, estado de emergência, ou algo nesse sentido, seria isso? O estado de emergência já apareceu. O estado de emergência, essa é uma questão que as pessoas, a grande mídia não está se dando conta, não quer se dar. O estado de emergência, ele possibilita, inclusive, a possibilidade de um discurso de grande desorganização e adiamento das eleições. Por exemplo, para que todas se deem juntas daqui a 2 anos. Eu não estou prevendo isso. Eu estou dizendo que isso é uma possibilidade.
os generais que estão com Bolsonaro têm desenhado esse cenário, né? Eles, a cada momento, eles dizem que se as eleições forem assim, ontem Bolsonaro disse anteontem isso, forem assim, não vai haver eleições. Não, a questão é o seguinte, o discurso está muito claro, quem não está lendo isso, quem não está... o que o Bolsonaro repete sempre, e os seus militares também, é só haverá eleição se houver garantias que Bolsonaro vai ganhar a eleição. Ou seja, isso está sendo repetido pelos militares que estão dentro do Palácio Planalto. Eu não sei qual é a posição dos militares nos quartéis, há uma distância muito grande disso aí, não dá para fazer uma generalização, mas os militares que estão dentro, em postos políticos, estão dizendo isso, e o Bolsonaro está repetindo isso. E eu não vejo, neste momento, nenhuma razão para o Centrão, que está dominando o Congresso Nacional, não entrar nessa jogada, porque nunca correu tanto dinheiro. Nesse momento mesmo, eu estava vendo o senador Marcos Duval, se não me falha a memória o nome dele, Esse mesmo. deu uma entrevista dizendo que recebeu 50 milhões de gratidão por ter votado em A ou B. Então, o Congresso Nacional, ele, por outras razões, até que não são as razões do Bolsonaro, também não se importaria de aumentar mais 2 anos seus mandatos. Então, eu acho muito perigoso, porque o Bolsonaro tem dito sempre, as eleições só serão lícitas se eu ganhar. Se eu perder, as eleições não são lícitas. E outra coisa, eu acho muito difícil um golpe pós-eleitoral. Muito difícil. Ou seja, depois das eleições feitas, depois de proclamados os resultados, aí é uma Trump, tipo, jogar um bando de gente, tipo Trump, e tentar invadir qualquer Sim. coisa. Mas aí é só um jogo de cena, é muito difícil. Ou seja, é muito difícil um golpe pós, não vai sair, entende? Ainda estava dizendo, o Mourão atualmente é candidato a senador, não é mais o Mourão de 1964 que saía de... Sim, não é aquele. Outro Mourão, outro Mourão. Então, eu acho que, óbvio que há interesses locais, interesses regionais, que são também complicados, são 27 estados, tem os deputados estaduais, tem os candidatos que estão... A situação é muito complexa, agora é muito assustadora. Eu acho que o Brasil nunca teve uma posição tão assustadora como hoje. Professora, e a posição da mídia brasileira? A mídia foi lavajatista, a mídia apoiou a Ponte para o Futuro do Temer e do MDB, né? A mídia acompanhou todo o processo, noticiando como se houvesse a maior e absoluta normalidade. Como é que a senhora vê neste momento a mídia? Há alguma possibilidade dela não aceitar esse golpe nesses 3 meses que faltam até a eleição? Olha, eu acho que a mídia é meio PSDB do momento, entende? Assim, ela fez todo esse auê apostando numa terceira via e ela acreditou muito nessa terceira via, tanto que a grande mídia falava nos extremismos, que é um absurdo, que não existe, e se a gente prestar atenção, eles não falam mais. Porque há uma Muito bem polarização. observado, professora. Largaram esse extremismo. É uma polarização, isso sim, óbvio, qualquer eleição é polarizada, principalmente agora. Eles falavam nos 2 extremismos, eles acabaram com os 2 extremismos, ninguém mais fala em 2 extremismos. Veio uma ordem, não falar em extremismo. Tem extremismo. Agora, eles apostaram, o PSDB apostou que ia ser eleito em 2018, teve 4,5% dos votos, e a mídia apostou na terceira via. E a terceira via da mídia, na minha perspectiva, era o Moro. E o Moro fez o voo da galinha, né? E quando o Moro... Ou depois eles apostaram muito
no Eduardo Leite. O Eduardo Leite teve páginas na Folha de São Paulo para dar entrevista. O Eduardo Leite falava na televisão em debates domingo à noite. O Eduardo Leite também perdeu as prévias para o João Dória e ficou perdido. Então, eu acho que eles apostaram no Moro, porque eles acharam que poderiam voltar a trazer essa ideia da moralidade, da figura impoluta, etc. Não conseguiram, porque o Moro é uma pessoa muito, muito, muito limitada intelectualmente, então não consegue dar conta de um papel de maior destaque, assim, realmente dá até pena, né? Uma pessoa ser tão limitado e ter tanto poder, mas realmente ele é muito limitado. E o nosso governador aqui, o Eduardo Leite, tinha muito pouco cacife, né? Tinha muito pouco cacife dentro do PSDB. Então, mas também eles pensaram, então, agora tá, não vamos conseguir o impoluto Moro, vamos conseguir um jovem, entende? A nova política. E não conseguiram também. Então, eu acho a mídia muito perdida, porque eles perderam, desculpa, eles apostaram eles não podem apostar no Ciro, porque o Ciro não é uma pessoa palatável para a mídia, ainda por cima tem 7% Eles não podem apostar no Bolsonaro, porque eles batem muito no Bolsonaro e o Bolsonaro bate muito neles. Para mim, a mídia está nos momentos mais difíceis e a gente sente, tanto nos grandes jornais como nas grandes cadeias de televisão, a gente sente o mal-estar da crítica política ou da análise política, porque eles ficaram literalmente agarrados no pincel. Quem convive como a gente, eu como profissional internamente, a senhora acompanhando como cientista política experiente, sabe que a mídia sempre escolhe seus candidatos e define, né, para a redação, olha, o nosso caminho será esse aqui. Às vezes isso não é muito claro, mas é perceptível dentro da redação, né? E realmente a mídia está perdida, não sabe para onde vai correr. O país corre para onde agora? Cientista política, Célie, nossa querida convidada de hoje. Corre para os braços de Lula ou, se Lula vencer, haverá uma guerra de início de mandato, como ocorreu com a presidente Dilma? Não, acho que não. Acho que o Lula é muito mais palatável ao centro do que a Dilma. A Dilma é uma mulher muito mais à esquerda do que Lula, e muito menos palatável ao centro e aquilo que eu acho muito divertido no Brasil, o mercado. Eu acho que o Lula. Eu acho que o Lula é muito mais palatável ao centrão. A Dilma nunca quis fazer pacto com o centrão. Então, não acho que um governo Lula seria um governo parecido com os governos Dilma. Acho que vai ser difícil. Se o Lula ganhar as eleições, ninguém garante que o Lula ganhe as eleições, mesmo que haja as eleições. Faltam 3 meses e o Congresso Nacional está fazendo bravatas em cima de bravatas para dar condições para o Bolsonaro ganhar as eleições. Eu acho que vai ser um governo difícil, mas eu acho que vai ser um governo possível de arrumar algumas. Eu acho que, obviamente, que não vai haver nenhum milagre. As condições objetivas do Brasil atualmente são trágicas, mas, obviamente, rearticulando as relações internacionais, as relações comerciais, tem tudo isso para organizar. As relações internacionais, as relações comerciais, repensando as formas de distribuição uma distribuição de renda muito pequena, melhorando as condições do trabalhador e da trabalhadora, de salário mínimo, de Bolsa Família,
eu acho que, recolocando a questão dos direitos humanos, recolocando as questões da educação, eu acho que a possibilidade de se fazer um governo razoável, porque um governo que tenham alguns objetivos a serem alcançados e que alcance alguns objetivos. Acho possível. Me lembro quando o Lula foi eleito, seu primeiro discurso, ele disse: se eu sair do governo com as pessoas almoçando, tomando café da manhã, almoçando e jantando, fazendo 3 refeições, eu cumprirei o meu mandato. Eu acho que, no fim, vai chegar tantas décadas, quase 2 décadas depois, dizer a mesma coisa. Sim. Professora, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para continuar conversando aqui sobre os rumos do país com a professora Célia Pinto. E vamos de imediato, logo depois do intervalo, conversar um pouquinho sobre educação no Brasil, o que aconteceu com o MEC nesses 3 anos e meio, e depois vamos mergulhar aqui nas eleições do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um problema, professora. Já voltamos. Em seguida, estamos de volta aqui. Que a gente sempre possa ser parceiros para dançar, pular, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Sofrer, nem que seja um pouquinho. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, passear, viajar, se emocionar com as conquistas, se apaixonar de novo, vibrar, ajudar o outro, inovar, transformar e evoluir. Mas, principalmente, que a gente possa estar sempre ao seu lado. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Estamos retomando o nosso programa Sindicato em Ação, um programa do Sindifisco RS, os auditores fiscais da Receita Estadual, conversando com a professora Célia Pinto, que nos dá muita honra e alegria. Professora, o MEC, o que aconteceu com a educação brasileira nesses 3 anos e meio de governo Bolsonaro? Um desastre, o maior desastre da história da educação, mesmo comparado aos piores momentos do regime militar. Nunca a educação esteve tão mal no Brasil, a cultura idem, mas a educação esteve tão mal no Brasil como está agora. Os 4 ministros, acho que são 4, né? O Vélez, o Weintraub, Teve um que teve uma passagem rápida ali, né? E aí esse último agora. E esse último que me foge o nome. Mas, em todo caso, o que houve ali, houve esta ideia bolsonarista, que é uma ideia de ressentimento com tudo que é cultura, com tudo que é inteligência, com tudo que é ciência, foi muito forte. Ele via nas camadas que estavam dentro das universidades e dentro das escolas públicas opositores ao governo, o que ele tem plena razão, porque não é possível se pensar que pessoas dedicadas à ciência vão achar que a Terra é plana, ou pessoas dedicadas à ciência vão achar que ministras encontram divindades em goiabeiras, ou pessoas dedicadas à ciência vão achar que cloroquina salva Covid. Então, na verdade, toda a ideia do Bolsonaro é a ideia que ele quer passar, que ele passa, que ele é do ignorantão,
do cara que nunca leu nada. Então, essa ideia, ela era contra, e ele via na universidade, via na cultura, via nas artes, e seus ministros também, nos movimentos sociais, movimento negro, movimento LGBTQIA+, movimentos feministas, os movimentos ecologistas, inimigos, porque são inimigos. Não se pode ser ecologista, ambientalista e achar que o governo Bolsonaro é bom. Não se pode se pensar em ciência e achar que cloroquina resolve. Então, a ideia que a educação tinha de ser alguma coisa militarizada e moral era a única ideia que se teve de educação nesse país, eram as escolas policiais, as escolas militarizadas, num pensamento completamente equivocado, dizendo que as escolas tinham de ser militarizadas porque as escolas militares têm os melhores alunos. As escolas militares têm os melhores alunos, não é porque ela é militarizada. Ela tem os melhores alunos, como as escolas de colégios, os colégios de aplicação têm os melhores alunos. Porque e aí, nos colégios de aplicação do Brasil, são sorteios, porque tem os melhores professores, mais bem pagos, com todas as condições de ensino. Então, se pega um colégio militar e pega um colégio de aplicação, nós vamos ter o mesmo resultado com pedagogias completamente distintas. E não é, então, a militarização que resolve a educação, mas é um professor com uma carreira federal, como tem o professor dos colégios de aplicação e os professores dos colégios militares. Então, foi a única coisa que essa criatura pensou, e pensou errada. Que ou ele ou os seus conselheiros pensaram errado. Então, foi uma destruição. Óbvio que a universidade, as universidades públicas, elas foram muito aquinhoadas durante os governos petistas. Aumentou muito o número de alunos, aumentaram as vagas por cotas, que é um processo importantíssimo dentro das universidades. Naquela época, aumentaram muito o número de cursos de graduação, cursos de mestrado e doutorado. Então, a estrutura das universidades federais, que são as que eu conheço melhor, elas são muito fortes, elas são muito bem articuladas. Então, óbvio que os programas de pós-graduação estão sofrendo muito com o fim do dinheiro para bolsas pela CAPES, ou a diminuição total do dinheiro para a ciência e para projetos importantes científicos, tanto nas universidades federais como nas universidades estaduais paulistas, principalmente, a USP, a Unicamp, a Unesp. Então, se vê um processo de resistência, porque havia uma base muito grande, que não há, infelizmente, nas escolas fundamental e de ensino médio, mas as universidades tinham uma base muito formada, muito forte, de professores muito bem formados, que resiste apesar de tudo. Apesar do que nós temos, por exemplo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós temos um interventor, escolhido pelo deputado Bibo Nunes, que teve 2 votos no Conselho Universitário. Bom, apesar disso, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul resiste, independente do reitor, que nem aparece, ele não vai nem às reuniões do Conselho Universitário, mas resiste. Sim. Então, eu acho que isso é importante deixar claro. A educação foi estraçalhada. Agora, as universidades tinham uma base muito sólida. E eu acho que as universidades não foram destruídas completamente pelo governo Bolsonaro. Talvez seja uma das grandes frustrações dele. Sim. Professora, vamos... Como, professora? Pode repetir? Eu lhe atrapalhei. Ele tentou com esses ministros. Sim, tentou sim. Professora, vamos voltar nossos olhos aqui para o Rio Grande do Sul. E antes de entrarmos na nossa política gaúcha, que está tão confusa, o cenário, pelo menos na centro-esquerda, e a centro-direita também, tem 2 candidatos que vão acabar se unificando, né?
Eu gostaria de uma avaliação sua sobre esse ataque do Bolsonaro ao ICMS, que ataca frontalmente o federalismo e aos estados. Qual é a sua visão? O Bolsonaro, durante todo o seu período de governo, ele teve os governadores como inimigos. Na verdade, foram inimigos muito providenciais para ele, porque ele sempre jogou a culpa de tudo que acontecia no Brasil aos governadores. Ou seja, ele diz, eu não cuidei da pandemia porque o Supremo disse que quem tinha de dar conta da questão da pandemia eram os governadores. A economia está vindo abaixo porque os governadores, sendo responsáveis pela pandemia, fecharam tudo e as coisas fecharam e o país está em crise. A gasolina está alta porque o ICMS dos estados é altíssimo e, então, é um inimigo muito interessante, porque ele joga para os governadores toda a culpa de tudo que ele não fez. E isso aí, obviamente, vai ser trabalhado na campanha. O último golpe que ele vai dar é o golpe do ICMS, né? Do ICM. Em alguns estados, por exemplo, Rio de Janeiro, é uma loucura que acontece, né? Acho que perde a metade do... Então, agora, por outro lado, a política que ele faz na Petrobras, por exemplo, é uma coisa absurda, é completamente irresponsável. Então, é atrabalhoada, né, a história do governo. Agora, acho que ele sempre colocou os estados como inimigo dele. E agora ele vai precisar, se ele quiser se eleger, de algumas bases em alguns estados. Sim. Aqui não precisa, porque o Rio Grande do Sul é bolsonarista e não precisa se preocupar. E nesse cenário de Rio Grande do Sul bolsonarista, a esquerda aqui tem 3 candidatos. Tem Beto Albuquerque pelo PSB, tem o Edgar Preto pelo PT e tem o Pedro Ruas pelo PSOL. Né? E como é que isso se resolve? A esquerda chega ao segundo turno com essa divisão? Olha, eu acho a situação do Rio Grande do Sul extremamente grave e acho que absolutamente equivocada. Acho um equívoco sério o fato desse grupo não se unir. E acho que nós podemos ter um segundo turno com 2 candidatos, possivelmente um segundo turno com Onyx Lorenzoni de um lado e Eduardo Leite do outro, na melhor das hipóteses. Você tem o Reis de um lado, o Reis do outro lado, aí sim. Mas eu acho que a esquerda, ou a centro-esquerda, eu acho que estão cometendo um erro muito grande. Um erro... eu acho que o PT o PT é um partido muito importante, ele tem uma das maiores bancadas federais, a segunda foi em 2018, é um partido muito enraizado no país. Agora, isso não dá ao PT a prerrogativa de sempre ter a última palavra em qualquer aliança. Na minha perspectiva, algumas vezes, lideranças estaduais confundem a popularidade de Lula com a popularidade do PT. Não é a mesma coisa. Nem a estrutura do partido daria esta hegemonia, estrutura municipal no Rio Grande do Sul? A questão... Há uma estrutura importante no Rio Grande do Sul, mas vamos ver como é que se saiu o partido nas últimas vezes no Rio Grande do Sul. Eu não tenho solução para isso. Agora, eu acho que, como está, a esquerda ou a centro-esquerda não ganha as eleições no Rio Grande do Sul. Eu já tive a oportunidade de dizer isso para muita gente, mas
há uma, há um quê de país de Alice no País das Maravilhas, em função da alta popularidade do Lula no Brasil. Mas o Lula é um fenômeno político muito maior que o PT, apesar do PT ser um grande partido. Mas o Lula, nesse momento, é um fenômeno maior que o PT. O PT tem que entender isso. Que o fato do Lula ser esse imenso fenômeno político, porque ele é uma figura excepcional em termos de inteligência, em termos de capacidade de pensar politicamente, não transfere voto automático a candidatos pelo país inteiro. Essa transferência é muito difícil. Deve ser verdade, uma só pessoa conseguiu fazer uma transferência em massa de votos na história do Brasil. E essa pessoa chamou-se Leonel Brizola. Naquela eleição de 2002, 2000, que elegeu. Ele conseguiu fazer isso. Mas foi ele. Ponto. A transferência de voto é muito difícil. Ou seja, a ideia é que muita gente no Rio Grande do Sul possa vir votar no Lula, não quer dizer que ele vá fazer um voto petista. Não só em Porto Alegre, não só no Rio Grande do Sul. Olha, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná são estados que se tornaram muito conservadores. E, bom, isso aí é um fenômeno. O Rio Grande do Sul é menos bolsonarista hoje do que foi há 4 anos atrás, pelas pesquisas, mas ainda é um estado que tem dá um apoio muito grande a Bolsonaro. Vai votar no Lula? Vai. Vai haver uma transferência de voto para o Lula? Parece que sim, pelas pesquisas. Agora, isso não é transferência de voto para o PT. Quando nós temos, em qualquer circunstância, uma liderança da importância da liderança do Lula, não se pode inferir daí que ele vai transferir, que todo mundo que for petista vai ser eleito por causa disso. Então, eu acho a situação no Rio Grande do Sul muito complicada, eu acho que as lideranças deveriam baixar a arrogância, sentar para conversar, porque se o Lula sentou para conversar com Alckmin, não pode ter coisas tão graves no Rio Grande do Sul que as pessoas não possam se sentar e conversar. Porque se nós pegarmos o PSB, o PT e o PSOL, pegando esses três, não há aí tanta diferença como havia entre Lula e Alckmin. E eles estão lá passeando lá no Porto Feliz da Vida. Então, ou seja, porque o Lula tem ideia da gravidade do momento e da dificuldade. Não, as pessoas acham que chamar destratar o Bolsonaro, dizer palavrões contra o Bolsonaro, não resolve nada. O Lula tem clara ideia da gravidade do momento que nós estamos vivendo. E eu acho que os estados, as lideranças estaduais, têm de ter essa mesma perspectiva, esse mesmo entendimento. É a sensação que eu tenho que, não, está resolvido, o Lula vai ganhar. O Lula vai ganhar hoje, nas pesquisas de hoje. Bom, nós temos 3 meses, e 3 meses em que tem uma pesquisa que não vai ter nenhuma preocupação ética, nenhuma preocupação moral, nenhuma preocupação com a verdade. Então, nós estamos num momento muito sério. Eu não aposto, acho que o Bolsonaro não tem condições de ganhar as eleições, mas também não acho que é jogo dado. Páreo corrido, como se diz no Turf. Não é páreo corrido, exato. Não é páreo corrido. E acho que as lideranças estaduais tinham de baixar a arrogância, sentar e conversar.
Porque, Professora, aí na centro-direita, Eduardo Leite, Reise e Onyx. bom, eu acho que eu não consigo entender. Eu acho que o Eduardo Leite realmente representa uma centro-direita. O Reis e o Onyx não são centro-direita de forma alguma. Não, na minha perspectiva, não são sequer direita. Eles são representantes da extrema-direita com pensamento, algumas vezes, claramente neofascistas. Eu acho que para centro-direita nenhum dos dois Não tem acento aí, né? não tem. Agora, o Eduardo Leite, o Eduardo Leite, o problema do Eduardo Leite, na minha perspectiva, não é o. Porque eu tenho a impressão que o Onyx vai para o segundo turno. Ele é um cara muito forte. A minha impressão é que ele vai. A disputa é o segundo, quem é o outro. O problema do Leite para ir para o segundo turno não é o Reis e o Onyx, mas é o PMDB. O PMDB é um partido muito forte no Rio Grande do Sul. Tem uma teia imensa, quase nos 500 estados. Então, é esse o problema. O Leite e o PMDB, eles têm o mesmo problema da esquerda. Se ficar toda essa gente disputando, vai para o segundo turno quem tiver um voto mais do que o outro. Pode ser como lá contra o Collor, né, que Lula e Brizola disputaram, foi 0,5% que levou o Lula para o segundo turno contra o Collor, né, ali para ali. Né? Bom, professora, chegamos ao final do nosso programa. Lhe agradeço muito a gentileza de nos receber, né, de conversar com nossos telespectadores e coloco a palavra à sua disposição para nosso encerramento aqui. Eu quero agradecer a oportunidade, esperar que nós possamos, pelo menos, manter os princípios elementares da Constituição de 1988 até o fim do ano. É tudo que eu desejo, um mínimo. Assim, olha, eu acho que o mínimo que a gente pode desejar é que não se rompa os princípios básicos, as cláusulas pétreas da Constituição, porque eu acho que tudo pode acontecer. O meu desejo pessoal, como cidadã, muito mais do que como cientista política ou historiadora, como cidadã, é que esse país não se destrua completamente, destruindo suas bases constitucionais. Muito obrigado, professora. Compartilhamos da sua visão e lhe agradecemos também. Muito obrigado por dividir conosco aqui o seu conhecimento, as suas visões. E a você que nos acompanhou até aqui nesse debate, nós convidamos para retornar a semana que vem com mais um Sindicato em Ação, um programa produzido e apresentado pela Assessoria de Comunicação Social do Sindifisco RS. Muito obrigado e até lá.